Boa tarde, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão, tamo junto. Bora falar do Papão, bora falar do maior time do Norte e Centro-Oeste do Brasil, desse Brasilzão de meu Deus, tá? Torcedor bicolor, fiel, vamos lá. Bora falar do Transferban, né? Vamos falar como é que o Claudinei pretende montar a equipe para enfrentar, né, o nosso adversário, né? Para enfrentar aí o Operário, né? O Operário de Ponta Grossa, no Paraná, beleza? Estamos invictos contra times paranaenses, tá, pessoal? Beleza? Não perdemos para nenhum ainda. Na verdade, invictos fora, né? Temos a derrota aqui em casa para o Atlético Paranaense. Agora que eu me lembrei aqui desse resultado fatídico, certo? Beleza, pessoal? Então, assim, vamos falar, né, vamos falar se o Paysandu vai poder contar com o Rossi, né, ou não, né? Vamos botar uma pá de cal nisso aí. Rossi joga ou não joga, né? Vamos botar uma pá de cal nisso aí, tá? Vamos falar da tabela do Brasileirão, né? Vamos falar dos jogos de ontem, né? E vamos falar, já que eu tô gravando esse vídeo aqui no sabadão, né? Vamos falar dos jogos de ontem, sexta-feira, e vamos falar também, vamos pincelar os resultados de hoje, né? Resultado não, os jogos de hoje aqui do sabadão, beleza? Tá certinho? Vamos falar de possível punição, né? Possível punição do Paysandu, né? E essa punição pode gerar perda de mando de campo, né? Ou então portões fechados, tá, pessoal? Certo? Já adiantando para vocês aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui na pauta. E é isso, tá? A gente vai falar disso que eu comentei agora depois da nossa vinheta. Positivo? Rapidinho, a gente volta já. Ok, olha aí eu de volta aí. Vamos continuar falando do Papão da Curuzu, né? Vamos falar aí primeiro do Transferban. Vamos falar logo disso, que é pra gente poder passar logo para outra pauta. Eu não gosto de falar muito dessa história aqui, né? Vocês sabem que o Paysandu, né, está punido pela FIFA, né? Ah, mas já pagou. Calma, o Paysandu já pagou a Torrense, né? O Paysandu já pagou a Torrense, o dinheiro já tá lá, ó, no bolso da Torrense, né? Dinheiro de cláusula, tá, pessoal? Olha a besteira dessa diretoria. E eu não gosto de estar criticando diretoria, eu não gosto de estar falando de bastidores, eu gosto de estar falando de coisas de dentro de campo. Mas, cara, não tem como passar pano para essa atitude, né? O Paysandu entrou num Transferban, pagou uma grana para a Torrense por conta de cláusula de contrato. Será que o Paysandu contratou? Vem a pergunta, né, na nossa cabeça. Será que o Paysandu contratou o Keffel na certeza de que não ia se salvar? De que ia ser rebaixado no passado? Porque pensa, o Paysandu contratou o jogador custando uma bagatela de 350 mil. 350 mil. Só que lá no contrato dele tinha uma cláusula que se o Paysandu permanecesse na Série B, o Paysandu pagaria mais 650 mil para a Torrense. Mais 650 mil para a Torrense. Ou seja, eles, não, assina aí que a gente não vai subir, a gente não vai... Perdão, a gente não vai permanecer e aí a gente não paga esse valor para eles. Olha só que legal. A gente dá um cala-boca no torcedor, porque o torcedor diz que a gente não contrata, que a gente não traz jogador de time de fora, que a gente só contrata de time de Série C e Série D, né? Aí foram pegar a Torrense lá de Portugal para fazer um contrato, e aí olha no que deu, né? Entendeu? Então, assim, será, galera, que a diretoria do Papão, ela achava que o Paysandu não permaneceria quando trouxe o Keffel, né? Quando trouxe o Keffel para integrar o elenco bicolor, né? Mas enfim, responde aí, bota aí, coloca aí nos comentários, aproveita essa dúvida aí, coloca aí nos comentários o que você acha, né? Se o Paysandu realmente tinha a certeza que o jogador ia acrescentar no elenco a ponto do Paysandu permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E olha, pessoal, não vamos esquecer que quem indicou o Keffel, né, foi aquele
aquele gênio do futebol, né? O filho do Hélio dos Anjos, né? O Guilherme dos Anjos. Aí o pai dele, ó, abraçou a ideia, né? E levou para a diretoria do Papão. E na época o Maurício Ettinger, né? Que era o presidente, foi lá e pá, contratou nesses moldes aí que você já sabe. Aí o Paysandu entrou no Transferban, que já foi pago com a ajuda do governo do estado, né? Aumentando o seu patrocínio através do Banco Pará, tá certo? E aí, pessoal, o que aconteceu? O Paysandu pagou, mas não levou, né? O Paysandu ainda se encontra punido. Por quê? Lembra que essa transação é uma transação internacional. O dinheiro foi liberado para o Paysandu na quinta-feira passada. Perdão, hoje é sábado, né? Então, na quinta-feira retrasada. Já passou uma quinta na quinta-feira anterior. E aí, na sexta foi feriado aqui no estado do Pará. Perfeito? Somente no estado do Pará. Feriado estadual. Ou seja, bancos fechados, tudo fechado. Não tinha como fazer transação bancária aqui no estado nessa sexta-feira. Aí passou o final de semana, sábado, domingo, o dinheiro cai na conta da Federação Paraense de Futebol, tá? Da Federação Paraense de Futebol, né? Em nome do Papão da Curuzu, e a Federação Paraense repassa esse dinheiro para pagamento da dívida, tá? Tudo bem? Então, para não dizer que, porque fulano meteu a mão no dinheiro, porque primeiro foi para isso. Não, tá? Tá pago. Porém, a gente está esbarrando na burocracia. Porque como se trata de uma transação internacional, a Torrense de Portugal precisa liberar a documentação para a FIFA, para que ela autorize o Paysandu a inscrever jogadores. Se o Paysandu é inteligente, o Paysandu já está fechando os contratos agora. É lógico que não vai anunciar, porque não se anuncia sem poder escrever no BID, né? Vai chegar um e dar um chapéu, né? Então não pode, né? E vai também que o cara não passa no exame médico, então não pode. Tem que fazer tudo certinho, tá? E eu acho certo, eu acho correto que o Paysandu haja dessa forma, beleza? Tá certinho? E assim, espero que dê certo, como eu já falei em vídeos anteriores. Para mim não vale a pena trazer jogador, eu nem ia falar de reforço hoje, mas para mim não vale a pena trazer jogador meia boca. Para mim você tem que pegar o pouco que tem e gastar com um ou dois jogadores de ponta, jogadores que venham agregar ao Paysandu e tirar o Paysandu dessa draga. Não trazer um novo Keffel, nada de, não quero, pessoal, nada de Ronald, nada de jogador de Águia de Marabá. Não vão ouvir jornalista, eu falo mesmo, jornalista de Liberal Mais, que quer que traga o segundo escalão do estado do Pará para jogar no Paysandu. Isso não existe, tá? Isso não existe. Negócio de Ronald, ex-Remo, negócio de Pedro, não é o Pedro Vitor é um caso à parte, mas também é de Série C. Eu não queria no Paysandu. Se puder trazer um cara melhor que o Pedro Vitor, para mim tem que trazer. Para mim tem que trazer. O Pedro Vitor, cara, nunca vai ser um Robigol da vida. Nem para salvar o Paysandu, seja de que maneira for. Nunca vai ser um Yarley. Nunca, cara. Nunca. Não adianta. Então, tá na hora da diretoria do Paysandu sentar com o scout bicolor, porque deve ter isso aí no Paysandu, deve ter, né? Sentar e atirar como se fosse o Gavião Arqueiro lá dos Vingadores, ó. E não errar. Não errar. Perfeito? O Paysandu não tá no momento de errar, certo? O Paysandu não tá no momento de errar. Lembra da comemoração do Robigol? O Paysandu não pode errar. A flechada tem que ser certeira, tá? Um detalhe aqui importante. Vamos falar do Rossi. Chega de Transferban. Quando o Transferban, o Paysandu for liberado, você vai saber. Vem aqui no canal, deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho para as notificações, que quando o Transferban for quitado, o Paysandu já foi quitado na verdade, né?
Quando o Paysandu for liberado, você vai saber com a gente aqui, tá? Tudo bem? E eu queria aproveitar, já que eu pedi o like agora, e agradecer, né? Hoje nós somos 97 inscritos no canal. Cara, obrigado, só gratidão, tá? Chegando a 100, né? Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve. Porque chegando a 100, no próximo vídeo eu vou estar anunciando a nossa promoção com uma meta de 1000 inscritos. Assim que a gente bater essa meta de 1000 inscritos, a gente vai fazer um baita sorteio no canal, um sorteio que vai deixar você, torcedor bicolor, com brilho nos olhos, vamos dizer assim, com brilho nos olhos. Bora lá. Então é isso, vai, como se diz na internet, né, vai explodir sua cabeça, tá? Então assim, pessoal, bora lá, vamos voltar a falar de futebol aqui, mas deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pra cima, curte e compartilha. Olha lá, o Rossi, pessoal. Rossi joga ou Rossi não joga? Pessoal, essa semana, se eu não me engano, tá? Foi anteontem ou ontem, mas se não me engano foi ontem, né? Na Rádio Liberal, perdão, na Rádio Liberal não, na Rádio Clube do Pará, né? O Dino Menezes se manifestou dando a seguinte informação, de que o Rossi não jogará contra o Operário, tá? Olha o que eu tô falando para você, torcedor. O Rossi não é dúvida. O Rossi não é uma provável peça para o jogo contra o Operário. O Rossi está completamente vetado da partida. O Rossi não joga, tá? Resumo da ópera, o Rossi não joga, perfeito? O Rossi não joga, o Rossi vai ser avaliado na segunda-feira para que ele possa ir enfrentar o Paysandu fora de casa. E se for para o Rossi entrar 50%, 60%, 90%, 98,9%, é melhor que ele não jogue. Eu quero o Rossi no Paysandu 100%, para que a gente volte a ver o Rossi que a gente estava vendo no começo da temporada. Ponto e acabou. Certo? Tá? Um detalhe aqui sobre essa lesão do Rossi que eu já havia falado lá atrás. Se você acompanha o Paysandu, se você acompanha os treinos do Bicolor, né, do maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, você vai ver que no treino físico o Rossi está lá. Ele corre, ele faz elástico, ele corre, ele está treinando. Sabe aonde é o problema do Rossi? Sabe onde é que ele sente a lesão? Quando ele chuta. O Rossi está com um problema na musculatura do chute. O Rossi, no início da cicatrização da sua lesão, teve uma fibrose. E essa fibrose, para quem não conhece, não sabe o que é fibrose, é como se fosse um calejamento, é como se fosse um ressecamento da musculatura. Muitas das vezes essa fibrose, ela é, vamos dizer assim, ela vamos dizer, curada com uma pequena cirurgia de raspagem, né? Pequena cirurgia de raspagem. Porém, fazer a cirurgia vai levar um tempo de recuperação, 2 semanas, 1 mês, né? No máximo. É uma cirurgia bem simples. Porém, se você fizer a cirurgia no Rossi agora, papai, ele só vai voltar daqui a 30 dias, porque tem a recuperação, 2 semanas, e tem o recondicionamento físico do atleta, sem contar no fortalecimento muscular. Então, o Paysandu tenta não fazer cirurgia no Rossi. Então, para isso, o Rossi tem que estar 100% curado. Porque se ele entrar em campo 99,9%, corre o risco do Rossi sentir a lesão de novo. Então, se era para o Paysandu fazer isso, por isso que eu coloco, sem querer voltar no que eu estava falando, mas já voltando, se eu coloco a culpa em alguém, eu coloco a culpa no setor de recuperação do Paysandu, ou seja, no departamento médico do clube. Por que não avaliou? Se tinha que fazer lesão, fazia logo. Agora o Rossi já estaria voltando.
ou então estaria em processo final de recuperação. Já nesse momento, parar o Rossi para fazer uma cirurgia é praticamente dar adeus a mais um mês, né? A mais 3 ou 4 partidas sem o atleta, fora o tempo de treinamento para ele se recuperar. Então eu acho que é sadio para o Paysandu que o Rossi não jogue hoje, mas também é sadio para o Paysandu que ele só retorne na próxima partida se ele tiver 100% de chance de disputar esse jogo. Nada de 99,9%. Bora lá. Então é sem Rossi, tá? Vamos ganhar sem Rossi, eu tô confiante. Pode ver minha animação hoje, né? Vilela não joga, tá? Vilela provavelmente não vem pro jogo. Vilela sim é dúvida. Vilela sim é dúvida, tá? Quem entra no lugar dele? O Claudinei tá quebrando a cabeça ali, né, para decidir entre o André Lima, né, que não necessariamente é a primeira opção, né, porque eu falei ele primeiro, ele é a primeira opção, e o Martínez, tá? E o Martínez. Eu te confesso que eu prefiro o Martínez. Por quê? Presta atenção. O Vilela, ele é o quê? Qual é a função do Vilela no Papão da Curuzu? O Vilela é o nosso pitbull. O Vilela é o cara do primeiro combate. O Vilela é o cara que vem para desarmar a jogada do adversário. Ele não é aquele jogador que vai ficar cercando. Tira isso da tua cabeça. Quando tu pede Vilela, eu já pedi isso, tá? Para de tomar cartão. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Daquela entrevista que o Vilela deu pra cá, eu parei de pedir pro Vilela parar de tomar cartão amarelo. Porque ele tá fazendo isso em sacrifício para ajudar o Paysandu. Então se for para tomar cartão e tomar gol, eu prefiro tomar o cartão. Eu tô contigo, viu, Vilela? Vai pra cima. Então assim, bora lá. O Vilela é dúvida, tá? Mas caso o Vilela seja vetado pelo departamento médico, lembrando que o jogo só é amanhã, ele está sendo avaliado hoje ainda, ou amanhã pela manhã ainda vai passar por uma avaliação médica. O departamento médico decidindo pelo veto, né, do Vilela, o técnico vai ter que decidir entre Martínez e André Lima. O André Lima é aquele meio campo, segundo volante ou meia de criação, ele pode atuar nas duas posições, mas ele é mais um segundo volante, né? Ele tem um bom passe, ele é um jogador muito técnico. Ele não é aquele pau de Darlin doido. Ele não é aquele jogador pitbull igual o Leandro Vilela, tá? E mesmo que você coloque ele e você venha pedir esta função para ele, ele não vai ter aquele costume que um jogador que já vem fazendo isso há várias partidas tem, né? E ele também está sem ritmo de jogo. Ele não é um jogador titular. Então, o André Lima corre o risco dele entrar e, se for orientado dele ser um jogador de pegada no meio campo, ele dá a primeira pegada e na primeira ser expulso. Então, esse é o meu medo se o André Lima for escalado. Por falta de ritmo, ele pode chegar atrasado numa bola e ser expulso de cara, tá certo? Igual aconteceu com o Novídio. E lembra que nesse jogo, se eu não me engano, estávamos sem o Vilela, né? Se eu não me engano, salvo, coloca aí nos comentários se eu estiver errado, né? No jogo que o Novilho foi expulso. O Martínez não. O Martínez já jogou outras partidas, assim como o André Lima, mas já jogou na função do Vilela. Tá entendendo? Ele já jogou na função do Vilela. O André Lima, na última vez que ele entrou para jogar pelo Paysandu, ele entrou no lugar do Denner, para fazer a do Denner, que é o setor de criação. Então eu acho que ele não deveria vir com o André Lima. Nada contra o jogador, eu acho ele um bom jogador. Porém, não tem condições dele substituir o Vilela nesse momento. Ele não é esse jogador. O Martínez se parece mais nesse quesito, tá? Tudo bem? Bora falar dessa punição, né? Antes do Paysandu enfrentar a Chapecoense e perder por 2-0, o Paysandu foi derrotado pelo Vila
na Curuzu, né? Antes teve aquele jogo de empate contra o Atlético Paranaense. E antes do Atlético Paranaense, né, nós tivemos o Paysandu enfrentando o Atlético, né? Na partida contra o Vila, né, um torcedor bicolor atirou para dentro do gramado uma chinela, né? Uma chinela. E atirou também, se eu não me engano, um copo de cerveja, né? Sendo que um desses dois objetos atingiu a cabeça do jogador do time adversário que tentava bater o escanteio naquele momento. E esse ato desse torcedor, que a gente não pode nem chamar de torcedor, né, deste vândalo, né, ele foi relatado na súmula pelo árbitro. Novidade, né? Novidade. Porém, o Paysandu não tomou conhecimento de quem foi o torcedor que fez este ato, né? Que cometeu este ato. Por isso, na súmula consta como uma provável omissão do Paysandu em punir o responsável por esse ato. Ou seja, a impunidade do torcedor que praticou esse ato lá na Curuzu fez com que a situação do Paysandu perante essa declaração na súmula aí ficasse mais grave, tá? O julgamento do Paysandu está chegando a respeito disso, é nessa semana que vai entrar aí, provavelmente segunda ou terça. E vamos ver no que vai dar. Vamos ver se o Paysandu corre o risco de ser punido através de uma multa, através de multa e perda de mando de campo, e multa e mudança na característica do torcedor, ou seja, mudança no gênero do torcedor, fazendo com que torcedores do sexo masculino sejam vetados do jogo e os portões sejam liberados, né, lógico, mediante pagamento de ingresso, só para torcedores do sexo feminino, só para torcedoras, tá? Então esses são os moldes das punições. Por que eu coloquei multa em todos? Porque tu sabe que no Brasil você gosta de quê? De que você gosta? Eu gosto de açaí e dinheiro, né? E do papão da Curuzu, né? Então, como lá não tem açaí, o papão tá lá só para ser punido ou não. O que restou? Dinheiro, né? Então, galera, é isso, cara. É isso, né? O Paysandu pode ser punido aí por esse ato desse torcedor. Beleza? Tá tranquilo? Para finalizar esse vídeo, bora falar um pouco dos jogos de ontem. Ontem tivemos 2 partidas pela Série B, certo? Uma na Arena Sicredi, casa do Atlético, né? Onde às 19 horas o Atlético recebeu a Chapecoense, né? Que, pasmem, meteu 4-0 no Atlético. Ah, tu tá gaiato? Venha cá, filhinho. Pá, 4-0, beleza? O Goiás com essa vitória, a Chapecoense com essa vitória, né, desculpa, foi aos 40 pontos encostando no Goiás. É aí que eu ia chegar no Goiás, tá? Resolvi inverter ali, porque os dois são verdes, né? Então, a Chapecoense pulou para a 3ª posição, né? Com 40 pontos, certo? Logo atrás do Goiás com 41, que segue de perto o Coritiba, que é o líder com 42. Coritiba esse que pega hoje o Acessório de Canoa, a Cadela de Peru, beleza? E ontem nós também tivemos no Heriberto Rios, né? Não é Heriberto Rios 100,
Heriberto Rios, né? Tiro N, tá? Às 21h35, horário estranho, né? 35, né? Por que não 21h30, né? Acho que tinha mais um comercial de 5 minutos para passar antes, né? O Criciúma recebeu, né? Como se fosse um pai de santo, né? Recebeu o Novo Horizontino, tá? Recebeu o Novo Horizontino e aplicou 2-0 sem dó nem piedade, ou seja, não tomou conhecimento do Novo Horizonte. Aí, quem foram os autores dos gols? Nicolas e Benjamin Borazzi, né? Mas eu peço a você, torcedor, não caia nessa ilusão, tá? Não venha aqui se transformar numa viúva, né? Do Nicolas, muito menos do Borazzi, né? O Nicolas pelo menos tem uma história no Paysandu. O Borazzi é só um perna de pau que a gente tipo moldou, que a gente modelou, que a gente ensinou a jogar bola. Mas esse cara é ruim. Olha o que eu tô te dizendo. Esses caras são ruins, principalmente esse Borazzi, tá? O Nicolas já tá em final de carreira, certo? Nicolas, se eu não me engano, o gol dele foi de pênalti. Eu não vi esse jogo, tá, pessoal? Mas eu sei quem marcou os gols, tá? Tudo bem? Então, não se torne uma viúva, tá? Não fique enchendo o saco do presidente, da diretoria, muito menos do Claudinei, falando em Nicolas na arquibancada. Não, esquece. Esses caras, isso aí foi, sabe o que foi isso aí? Chama-se acidente de trabalho. Esses 2 gols aí. Foi coincidência. Sabe aquele torcedor que foi lá na Bet, eu não gosto de falar de Bet, mas fez a sua fezinha e apostou, porque era um ex-Paysandu e se deu bem? Pois é 1 em 1 milhão isso aí, cara. Isso jamais vai acontecer de novo, tá? E principalmente esse Borazzi, esse cara é ruim, velho. Ele teve um bom momento porque a torcida empurrava ele, mas esse cara é ruim. Pode escrever o que eu tô te falando. Tanto é que ele só apareceu agora. Ele já tá lá quase 1 ano no Criciúma, só agora que ele apareceu. Beleza, pessoal? Então é isso. Nesse sabadão nós temos, acho que estão jogando nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, Coritiba e Remo, né? Acessório de canoa, a famosa cadela de peruca, né? Vão jogar Goiás e Atlético e América Mineiro. Temos que secar o América, né? O Goiás tem que ir com tudo. Goiás, Esli, né? Esli e companhia. Ficha no América, beleza? CRB e Atlético Paranaense. Olha, não seria ruim não, CRB. Se tu beliscar uma vitória aí em cima do Atlético Paranaense. Não seria ruim não, tá, filhão? Não seria ruim não, beleza? Tudo bem? Tá? Então nós temos essas 2 partidas para hoje. Goiás recebendo o América na Serrinha. Era para esse jogo ser no Serra Dourada agora. No Rei Pelé, CRB recebendo o Atlético Paranaense. Quem quiser fazer suas apostas aí, por favor, torça para a vitória. Aposte na vitória do Goiás e do CRB. Perfeito, pessoal? Perfeito? É isso, tá? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo e está aqui comigo até esse momento e não é inscrito, o que você está esperando? É de graça, papai. Vai lá, te inscreve no canal com toda a humildade, com toda a gratidão, né? Bora chegar em 100, bora chegar em 100 inscritos, né? Pra gente poder iniciar a nossa promoção com uma meta aí de mil inscritos, tá? Deixa seu like, tá? E ao se inscrever, ative o sininho para as notificações, para que toda vez que eu coloque um vídeo novo, o YouTube, mostra esse vídeo para você, né? Sem você ter que pesquisar. Ele já vai te jogar o vídeo lá para você assistir. Vai te avisar. Olha como o YouTube é gente fina, né? Beleza? E compartilha com seus amigos. Vai lá com aquele teu colega bicolor, né? Ou então torcedor da cadela de peruca, não tem problema, né? Desde que todo mundo com respeito, né? A gente possa aqui se divertir, né? Tá todo mundo bem-vindo, tá? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!